Nadisan, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Paz e luz para todos nós, com certeza. Olá, Rita Caparelli, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para sua netinha, se estiver por aí. Adriana Dantas, boa noite também. Heloísa Caetano, boa noite. Tuca, seja muito bem-vinda. Rosilda Martins, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Michele e Gabriel, boa noite também para vocês. Dona Luzia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para Luísa, para Celeida, se estiverem por aí. Leopoldina Fernandes, boa noite, seja bem-vinda também. Cláudia Honor e Eliane, boa noite para vocês. Boa noite também, Mariângela. Olá, Selma, boa noite. Selma, eu achei que você tinha entrado numa outra live, hein? Eu já ia arrumar um jeito de entrar em contato contigo. Gente, hoje é aniversário da Selma Soares, então a nossa prece, o nosso carinho todo especial também para ela aí, no dia de hoje, né? Selma, muita paz, muita tranquilidade, muita saúde, que Jesus te abençoe sempre, 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 que você esteja sempre aqui conosco, que você, seu marido e todos os filhos possam comemorar essa data tão festiva. Boa noite, Mariângela, seja bem-vinda. Gessiane, boa noite também. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite para vocês. Márcia Pisserilo, seja bem-vinda. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite. Boa noite também, Daniele Diamantino, Andréia Dantas. Olá, Lígia Lima, boa noite também. Boa noite, Joana Bandeira, Luísa Nalim, sejam todos bem-vindos. Marceleia, Luciano e Guilherme, boa noite para vocês. Boa noite também, Marcelo Machado. Maria de Fátima Fernandes, boa noite, seja bem-vinda. Assim seja, assim será sempre. Silvano Braga, boa noite, Silvano, seja muito bem-vindo. Oneida Alves, boa noite também. Valéria Cruz, boa noite, seja bem-vinda. Vânia Assunção, boa noite também para você. Olímpia Lourdes, boa noite, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco também. Olá, Fabiola, boa noite, seja bem-vinda. Célia, boa noite também para você. Excelente noite para nós, Fabiola, com certeza. Vamos então fazermos a nossa prece. Esse pedido, né, a esse mestre incomparável, para que nós possamos estudar um pouquinho juntos, compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, né? Todos nós estamos aqui compartilhando energias, vibrações, conhecimentos. Olá, Marinha, boa noite, seja bem-vinda. E principalmente que as nossas orações sejam direcionadas. A gente está aqui com o nosso companheiro Paulo Henrique, que ainda encontra-se internado, né? Mas com certeza as nossas orações e vibrações estão chegando, a espiritualidade está cuidando, está inspirando os médicos, e a gente tem a certeza de que está tudo dentro da própria programação e da providência divina. Aproveitando também, né, a Selma está aí, nosso abraço a ela pelo seu aniversário, que as nossas preces e orações também cheguem até elas. Olá, Elaine Oliveira, Edna Bueno, inclusive a Zezé Bueno, irmã do Paulo Henrique, pediu para todos aí, se puderem, depois às 19 horas,
fazemos uma corrente de orações, de vibrações, né? Aí a Valéria está até lembrando aqui, não esqueci não, Valéria, a Zezé está promovendo este encontro de energias e de vibrações. Então todos aqueles que puderem, às 19 horas, concentrem no nosso companheiro Paulo. Aqueles que ainda não conhecem ou não tenham ele aí na sua mente, não se preocupe, mentalize o Paulo Henrique, o nosso companheiro. A espiritualidade se encarregará exatamente de buscar essas energias, essas vibrações, esse magnetismo e levar até ele, ok? Desde já, o nosso agradecimento e esse carinho de todos vocês. Boa noite, Valdete, seja bem-vinda. Cidinha também, Cerice, Patrícia Vilas Boas, Chile, Renata Cristiane, Raquel Porfírio, Maria Helena Porfírio, Josiane, Juliana, sejam todos bem-vindos. Seu Álvaro, Dona Maria, boa noite para vocês. Gisela Goulart, boa noite. Valéria, a gratidão é toda nossa, com certeza. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Iraci, boa noite. Bom, vamos lá então, pedimos a esse mestre incomparável a permissão. Como é que nós pedimos permissão? Exatamente elevando o nosso pensamento, deixando de lado as nossas preocupações, as nossas dificuldades e obstáculos deste dia, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Procuremos esvaziar a nossa mente, apenas então somente para focar na figura do meigo Rabi da Galileia. Imaginemos ele, ou melhor, imaginemos nós, lá naquele monte onde ele proferia os seus discursos, os seus sermões. Visualizemos nós ali naquele ambiente, com aquela energia, com aquela vibração, recebendo aquelas informações. E aquela brisa suave, refrescando a todos. E aquelas doces palavras penetrando a nossa estrutura como raios luminosos, proporcionando assim uma tranquilidade, uma paz, um estado de espírito inigualável. E assim é que nós vamos pedir a permissão a Ele para nós iniciarmos as nossas discussões, as nossas reflexões diante desses ensinamentos que procuram nos trazer a verdade das leis que regem o universo, porque é o conhecimento destas leis e, sobretudo, a sua vivência que nos conduzirá à felicidade e à própria perfeição. Muita paz, meus queridos companheiros, aos seus lares, aos seus companheiros e companheiras, aos seus filhos, aos seus pais, a todos aqueles que convivem com vocês. E é claro, aqueles que porventura se dizem ou se reconhecem como seus inimigos, que todos eles recebam o nosso abraço carinhoso e que esses feixes de luzes que representam a palavra do Cristo que recai sobre cada um de nós, seja também refletido sobre todos eles, para que formemos o mais breve possível uma só humanidade do planeta Terra. Que a regeneração chegue até nós o mais rápido possível. Olá, Sr. Antônio Pazotto, Isabel, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. José Benedito Guilherme, boa noite também. Sônia Ferreira, seja muito bem-vinda. Maria Senhora, Ricardo, boa noite. Ronaldo Farc também, né, que fez aniversário esses dias. Parabéns, Ronaldo, muita paz, muitas felicidades para vocês todos aí. Olá, Lucélia Araújo também, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Gente, que nós possamos agora nesse instante, como nós dissemos, nos concentrarmos nessa nossa leitura e estudo. E a nossa leitura e estudo hoje, dia de quinta-feira, ela vem exatamente do Livro dos Espíritos, e nós estamos refletindo sobre as faculdades morais e intelectuais do homem. E nós estamos percebendo, juntamente com o codificador, que todas estas qualidades, nessas questões que nós estamos trazendo, essas qualidades, elas não são da estrutura física do organismo físico ou do homem. São qualidades
do Espírito. Olá, Marina Pereira, seja bem-vinda, boa noite. Serginho Souza, boa noite, seja bem-vindo. São faculdades da alma inerentes ao Espírito. Porque, gente, nós já começamos assim, eu já posso começar dessa forma com vocês, né? Leda, Gilberto Souza, boa noite para vocês. Se fosse diferente, se fosse proveniente do organismo, nós vamos inclusive acompanhar na sequência a influência do organismo, nós, infelizmente, teríamos que reconhecer uma determinada injustiça, né, Luísa Silvia, boa noite. Nós teríamos que reconhecer a possibilidade do Criador ser injusto por conta de determinados corpos, ou tirando ou retirando a oportunidade de determinadas pessoas que estariam ou ficariam privadas de conhecimentos, de informação, de educação e etc. Se a gente atribuísse apenas então somente ao corpo, nós teríamos dificuldade de entendermos as diversidades, as diferenças que acontecem aqui no nosso planeta. Então, a gente já começa, por isso que eu falei, eu já vou direto, porque a gente já viu esse assunto, é só uma breve revisão para a gente entrar na influência do organismo. Então, todas essas faculdades, todas as qualidades, características, tanto intelectuais quanto morais, elas estão relacionadas ao espírito, ou à alma, e não ao corpo físico, tá? Então, se é a alma, nós temos que avaliar todo aquele patrimônio que nós conseguimos adquirir no decorrer das existências. E quando a gente programa a nossa próxima existência, nós vamos nos adaptarmos. Ou melhor, o espírito vai preparando um corpo perispiritual para moldar um corpo físico, e um corpo físico correto e adequado para as nossas necessidades. Boa noite, Flávio Gava, seja bem-vindo. Boa noite também, seu Luiz Alberto, seja muito bem-vindo. Olá, Helena Coelho. Então, o caráter ou a personalidade que nós desenvolvemos em cada existência está relacionada com as qualidades que nós aprendemos nas diversas existências que nós tivemos anteriores. Olá, Rosilene, boa noite. Osmane e Diego, sejam bem-vindos. Da mesma forma, gente, a espiritualidade, e Kardec faz essa pergunta de uma maneira fantástica, da mesma forma, as paixões que nós possuímos, as paixões que a humanidade possui, as paixões não são algo exclusivo deste ou daquele espírito, né, Filomena? Boa noite. Não, elas fazem parte de uma característica coletiva. E essa característica coletiva, ela vai passando para as pessoas, principalmente para aqueles que não conseguem ceder a essas influências. Da mesma forma que, como dizem os espíritos, respondendo a Kardec, se porventura tenha ou existisse alguma paixão que a humanidade não possuísse, com pouco tempo aquele espírito passaria para o restante da humanidade aquilo que ele sente. Nós não tivemos, a gente já viu, né, em outras oportunidades, quando espíritos exilados de outros planetas chegaram aqui para alavancar o nosso progresso, né, Ana Cecília, boa noite, seja bem-vinda. Para alavancar o nosso progresso, eles trouxeram consigo as suas próprias paixões. Eles trouxeram consigo os seus vícios, os seus defeitos, as suas dificuldades, mas também trouxeram consigo as suas qualidades. E qual que é o objetivo da criatura? É desenvolver a sua inteligência para quê? Para aprender a discernir aquilo que é bem, aquilo que está em consonância com as leis divinas, para nós praticarmos apenas e tão somente o bem e caminharmos a este objetivo final. Então o Cristo veio exatamente para quê? Para falar, olha, vocês estão precisando aprender a praticar o bem, a ficar no caminho certo. Existem paixões que a humanidade vai também lhes passar, mas essas paixões são paixões imediatistas.
são gozos temporários. E a gente precisa desenvolver tesouro onde as traças não corroem nem os ladrões roubam. Então, Jesus veio com esse objetivo para quê? Para a gente superar essas paixões que infelizmente ainda existem na humanidade. E com isso, o espírito, ou melhor, pertencendo à alma, estas características, nós vamos levando esse patrimônio a todas as existências para nós melhorarmos a nossa capacidade. Ao passo que, se essas características fossem exclusivamente do corpo, nós não teríamos como dar esta sequência. E a cada encarnação seria um recomeço. E um recomeço, aliás, seria um começo, não seria nem um recomeço, seria um começo, perdendo-se tudo aquilo que já foi conquistado anteriormente. Então, é isso que Kardec vai perguntando para a espiritualidade exatamente neste aspecto. Inclusive, chega Kardec a falar de determinadas teorias que eram desenvolvidas, por exemplo, de achar que nós temos dentro de nós vários espíritos, alguns que se manifestam no momento bom, outros que se manifestam em momentos ruins, outros que se manifestam em momentos mais emotivos, por aí afora. Não, a espiritualidade fala, Kardec, isso é um absurdo. A individualidade, ou melhor, o espírito vai desenvolvendo a individualidade. Quando nós dissemos, muitos começam a desenvolver a sua individualidade lá no vegetal. No animal, nós temos um espírito único. E é esse espírito que vem, através das existências, desenvolvendo todo o conhecimento, toda a sabedoria, para conquistar essa sua capacidade de dominar sobre o princípio material. Então, como nós somos individualidades, nós não temos dentro do nosso corpo cada hora um tipo de espírito que vai animá-lo ou que vai... Não, nós somos somos nós exclusivamente quem direcionamos os nossos comportamentos. Agora, é claro, nós infelizmente temos isso, né? De ceder influências da sociedade, da humanidade, ceder influência de outros seres. E nessas influências que nós vamos adquirindo e cedendo, em alguns momentos parece que nem somos nós, né? Nossa, eu perdi, eu saí de mim. E muitas das vezes você apenas cedeu a essas influências externas. Mas você é único, ninguém vai tomar o seu lugar, espírito nenhum vai tomar o seu corpo e vai viver junto contigo neste corpo. Maria Eleusa, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, a gente vai desenvolvendo essa individualidade, nós vamos trabalhando com a nossa vontade e automaticamente acumulando tudo aquilo que nós estamos plantando, tá? Então, aproveitem o máximo possível. Kardec só fecha com o seu comentário. Olá, Carmen Inês, boa noite, seja bem-vinda. Kardec só fecha com o seu comentário. A gente precisa aprender e desenvolver essas informações da individualidade, porque nós vamos com isso atingir aquele ponto culminante, se posso assim dizer, do conhecimento que irá alavancar a nossa evolução. Agora vamos lá, influência do organismo. Gente, nós falamos dessas características, dessas qualidades que a gente vem desenvolvendo nas mais diversas existências. Olá, Cidinha, boa noite, seja bem-vinda. Cidinha também, graças a Deus, está bem melhor, passou por um momento difícil e complicado, né, Cidinha? Teve internado uns tempos, mas graças a essa espiritualidade maravilhosa está aí conosco. Com essas qualidades, com essas características, o espírito, tá, individualidade, ele precisa continuar a desenvolvê-las. E para isso, ele precisa aproveitar a encarnação. Ou seja, o espírito vai novamente entrar dentro de um corpo de carne para testar os seus conhecimentos, aprender coisas novas e principalmente colocar em prática tudo aquilo que ele já aprendeu. Então, nós estamos falando exatamente dessa parte, desse capítulo, né? O retorno da alma ao corpo, o retorno à vida corporal. E aí, a espiritualidade já pergunta, ou melhor, desculpa, Kardec já pergunta de plano,
unindo seu corpo, o espírito se identifica com a matéria? Há uma identificação aí com essa matéria? E como que seria essa identificação? Aí a espiritualidade já falou, opa, peraí, vamos devagar. A matéria, Kardec, é apenas uma vestimenta que vai envolver o espírito. De novo, a matéria, o corpo, é uma vestimenta que vai envolver o espírito. Quando você veste determinada roupa, você muda, você é outra pessoa com uma determinada roupa, com uma determinada vestimenta. E com outra vestimenta você é outra pessoa. Pode acontecer, e a gente vai ver isso no decorrer, de acordo com a nossa vestimenta, nós esboçarmos determinados comportamentos. Aí tudo bem. Pode até acontecer. Quando eu estou assim bonitinho, de terno, ou quando eu estou com uma roupa social, quando eu visto uma capa diferente e o meu comportamento é diferente. Mas aí não é nem a roupa, muitas das vezes é o local onde você se encontra. Tá? Mas você mudou? É outra pessoa? Não, é você. É você tentando se adaptar ao local ou alguma outra coisa. Se adaptar às pessoas. O que a espiritualidade fala? O espírito está aqui. Então, o corpo é uma vestimenta. Por isso que a gente falou ali das faculdades morais e intelectuais. O espírito vicioso, ele vai ser um homem que infelizmente estará carregado de vícios. Um espírito puro, ele só por entrar num corpo, ele não vai ser um espírito vicioso. O corpo não tem esta capacidade de modificar. Ele pode influenciar, a gente vai vendo aos poucos, sim, mas ele não tem essa capacidade de modificar a criatura, ok? Então, lembrem disso. Olá, Daí, seja bem-vinda. O corpo é a vestimenta, você vai vestir, é como uma roupa que você vai colocar. Eu vestindo essa roupa, eu vestindo um pijama, eu deixo de ser o Edson? Não, eu continuo sendo o Edson, é apenas uma vestimenta. Então, conclui a espiritualidade, o espírito mantém os atributos que ele desenvolveu nas existências anteriores. O espírito mantém os vícios que ele desenvolveu em existências anteriores. Olá, Wagner, seja muito bem-vindo. Lembram, vocês, né, que já nos acompanham, que estão acompanhando conosco principalmente nas terças-feiras, os exemplos, né, no livro O Céu e o Inferno. E a gente falou daquele criado, lembram? Do criado que tinha comportamentos distintos, mas por quê? Porque numa existência anterior ele tinha sido um nobre. Então ele manteve essas características, porque é um atributo da alma, é um atributo do espírito, não mudou. Mas agora ele é criado. Ele é criado, mas as suas qualidades e características continuam, então o seu comportamento também. O corpo é só uma roupa, ok? Aí Kardec, na sequência, ele vai querer e questionar a espiritualidade, lá na questão 368. Então ele vai falar o seguinte: após essa união, né, do espírito com o corpo, o espírito ele tem plena liberdade de todas as suas faculdades? Olha agora o título do texto que a gente está vendo, influência do organismo. Kardec pergunta: então, se os atributos é do espírito e o corpo é só uma veste, eu posso dizer que o espírito está livre para exercer de forma plena todas as suas faculdades? Tá vendo como é que Kardec é, né, perspicaz? A espiritualidade vem com a resposta, ele já solta outra pergunta. Opa, peraí. Então, se os atributos são meus, eu estou livre? Aí a espiritualidade diz: olha, não é bem assim não. Tá? Por que não é bem assim? Quem é músico aqui no nosso grupo deve saber. Se você é músico, por exemplo, toca um violão, e de repente alguém dá para você um violão
que não possui aquele primor, né, de confecção, que ele foi feito não daquela forma correta e adequada, porque a gente sabe, o músico, ele sabe se um instrumento é bom ou ruim. Então, você conseguiria num instrumento ruim tirar bons sons? Você até pode tentar, mas você vai sofrer a limitação do instrumento. É isso que a espiritualidade fala e é por isso o título desse texto que nós estamos vendo. O corpo, ele é uma vestimenta, mas o que vai acontecer? Ele é uma vestimenta que vai travar um pouco dos seus próprios atributos. Ele não vai te conceder a liberdade plena, até mesmo porque se você tivesse liberdade plena, fora do corpo, não resolveria muita coisa. É exatamente estas limitações do corpo que vão proporcionar a você a oportunidade do recomeço. Olha para vocês verem que interessante, tá? Então, você está querendo dizer então que o organismo tem essa influência, e essa influência ela é boa? Sim, ela é boa por quê? Porque a partir do momento que a roupa vai te limitar, muitas coisas que você poderia fazer e que te prejudicou lá atrás, elas vão te segurar agora. Eu vou citar um exemplo simples. Pessoas que eram viciadas em bebida, por exemplo. Quando ela programa a sua encarnação, ela já vai programar porque essa bebida, nas existências anteriores, danificou o seu corpo espiritual. Como danificou o corpo espiritual, quando ele vai programar e preparar o corpo físico, esse corpo espiritual vai influenciar no físico. Quando influencia no físico, ele vai trazer problemas no seu organismo referente àquele vício que ele desenvolveu lá atrás. E quando ele chega... Olá, Anitta, você está na certa, fica tranquila, viu? Fica tranquila, você chegou bem. Boa noite para você e boa noite também para o Clarindo, tá? Elaine, daqui a pouco eu já vejo a sua pergunta. Só para a gente fechar aqui o raciocínio. Como ele desenvolveu essas dificuldades no seu corpo perispiritual, no seu corpo espiritual, quando ele programa, ele vai trazer esses limites do seu corpo físico. Então, ele vai trazer, por exemplo, um problema de estômago, que se ele fazer o uso principalmente abusivo de bebidas alcoólicas, que foi o vício que proporcionou essas, aí o seu organismo que vai trazer essa limitação, tá? Ele vai fazer com que você aproveite essa oportunidade. Os atributos estão todos ali na alma, mas o corpo fala para você, cuidado com isso. Cuidado com determinadas coisas. Isso não é bom e não é interessante para você, tá? Então, este é o instrumento, tá? A Lila está perguntando, mas ainda bem que a Filomena já respondeu aí. O dela não, tá normal. Aí qualquer coisa vocês vão respondendo aí, me ajudando. A Elaine quer saber o seguinte: o espírito vem com vício ou ele pode adquirir numa nova reencarnação? Elaine, a cada existência, nós convivendo com a humanidade, com as pessoas, nós vamos desenvolvendo tanto as virtudes quanto os vícios. Mesmo agora, boa noite, Zé Ricardo, seja bem-vindo. Mesmo agora, olha, depois de 2000 anos depois de Cristo, eu estou reencarnando. Eu posso adquirir qualquer tipo de vício. Assim como eu posso também adquirir qualquer tipo de virtude. Tá? Então, tanto vícios quanto virtudes, nós trazemos aqueles que nós possuímos, mas nós também podemos desenvolver a cada encarnação mais vícios, assim como conquistar mais virtudes. Tá? Então, nós temos por isso que ficar bem atentos àquilo que Jesus fala, orai e vigiai, para que você não seja atraído para vícios, que é a humanidade hoje, e contrário, vamos buscar as virtudes. Tá? Então, essa liberdade espiritual nós temos.
O limite e a influência que o corpo exerce é exatamente para quê? Ou com qual objetivo, com qual finalidade? Te ajudar você a entender melhor as coisas, tá? E a gente vai ver, inclusive mais para frente, a questão do organismo, um dos limites que ele nos coloca é exatamente a lembrança de vidas passadas. O nosso cérebro, ele vai nos limitar a esta existência para manter a concentração no presente. É uma influência do organismo, tá? Só para nós conseguirmos entender. E é claro, espiritualidade também. Aí, ó, na Bahia tá beleza, né, que o pessoal falou, São Antônio também, São José do Rio Preto tá bem. Então, às vezes, alguma coisa específica com a sua internet aí. Leda, a Maria Leusa também parece que falou que tá falhando um pouquinho. Deve ser aí com a de vocês. Bom, então, seguindo aqui. Essa influência, então, que nós estamos falando, ó, também Araçatuba, a Eliane falou que tá beleza, que bom. Essa influência que a espiritualidade está falando para Kardec, ela vai limitar um pouco exatamente esse espírito, mas os atributos sempre permanecem. E aí Kardec vai continuando, né, a desenrolar as suas questões. E ele quer saber se este corpo, essa roupa material que nós utilizamos, então é um obstáculo, sim, é um obstáculo, porém, é um obstáculo, gente, como ele diz, diferente que nós podemos superar. Um obstáculo que nós temos a obrigação de superar. Ó, lá na Grécia também está tudo bem, Cruzeiro em São Paulo, no Rio, graças a Deus. Então, tá bom, vamos lá seguir. Depois, se alguém tiver alguma dificuldade, a gente encaminha para vocês aí, para vocês reverem, né, num outro momento, que aí geralmente ele vai sem qualquer tipo de trava. Então, a influência, ela é grande, tá? Ela existe, o organismo vai trazer influência, mas absolutamente nada que seja o quê? Impossível de o espírito superar. Isto é o que precisa ficar claro. O organismo vai influenciar? Sim. O organismo vai influenciar. Aliás, o organismo precisa influenciar, sobretudo quando nós necessitamos de algum tipo de alteração, quando nós necessitamos de deixar para trás determinados vícios. Então, essa influência faz parte da providência divina, é a sabedoria divina. Eu sei que muitos às vezes não concordam, tá? Não poderia a gente ter uma liberdade maior, uma liberdade ampla, utilizar todo o nosso patrimônio. Mas, gente, foi exatamente esse patrimônio que fez com que nós adquiríssemos vícios. Por que nós estamos querendo, né, combater o que a própria lei traz, que vem exatamente em nosso auxílio? Precisamos apenas entender um pouquinho melhor. Entendendo um pouquinho melhor, a gente vai perceber que essa influência, ela é positiva e em absolutamente nada nos atrapalha a nossa sequência. Mas ainda sobre essas questões, a Ana de Santa Mendes que no Animais Maceió está tudo bem, isso é ótimo. Mas seguindo ainda nessas questões, Kardec se preocupou exatamente com esses limites dos órgãos que nós possuímos. Aí ele já foi até além, né? Ele já foi até além. Não estou querendo saber só do organismo como um todo, não. Mas dos órgãos, por exemplo, o cérebro. Será que o cérebro tem alguma coisa a ver, por exemplo, com as faculdades morais e intelectuais? Que foi o tema que a gente acabou de ver? Aí a espiritualidade já fala, ó, Kardec, deixa eu esclarecer uma coisa para você aqui. Às vezes você fica confundindo um pouco o efeito com a causa, né? E aí a gente para poder entender, né? Por quê? O efeito, por que a espiritualidade falou que Kardec poderia estar entendendo ali o efeito pela causa? Porque a espiritualidade vai dizer, exatamente na resposta a essa questão 370, que é exatamente as qualidades do espírito. Esquece do corpo, concentre no espírito. Ele vai dizer o seguinte: as qualidades espirituais que você possui é que vão influenciar o tipo de órgão que você vai ter na outra existência.
Olha só, aquilo que a gente falou do vício, e esse vício danificou o corpo espiritual. Esse corpo espiritual precisa passar por um tratamento, e esse tratamento ele vai ser feito numa nova oportunidade, num novo corpo. Como diz Emmanuel, esse novo corpo físico, ele funciona como uma esponja. Ele vai absorver essa deficiência que você julgou para o corpo espiritual, o corpo físico na próxima vai absorver, e aí ele limpa o seu corpo espiritual. Então, a espiritualidade nessa questão fala para Kardec o seguinte: o espírito é que molda os órgãos. É as suas qualidades, é as suas características, é o seu nível evolutivo que vai estipular para você que tipo de corpo que você vai ter. São eles, e não é o contrário, não é o corpo que vai dizer quais são as suas faculdades morais e quais são as suas faculdades intelectuais. Não. Se fosse assim, gente, a espiritualidade já fala, o que a gente tinha que fazer? Nós tínhamos que deduzir. E aí, né, uma questão interessante, Kardec coloca até numa nota de rodapé, na sequência dessa questão, nós tínhamos que deduzir que se fosse dessa forma, por exemplo, um Einstein, ele seria alguém que deu sorte, o seu corpo foi privilegiado, e exatamente esse privilégio do seu corpo é que fez com que ele se transformasse num gênio. E a gente sabe que não é assim, até mesmo porque, alguns de vocês já devem saber, separaram o cérebro de Einstein para fazer exames e não identificaram nada de diferente no cérebro dele. É um cérebro igual a todo o cérebro humano. De novo, para mostrar que a espiritualidade falou aqui, não vamos pegar o efeito pela causa, não. É o espírito que vai utilizando os órgãos para ele se manifestar como um instrumento. A inteligência que Einstein já possuía, ele trouxe como atributo da sua alma. E, é claro, o seu corpo permitiu. Porque, gente, imagine se Einstein viesse com o seu cérebro danificado, com algum tipo de síndrome. Ele não teria condições de exercitar a sua inteligência. É por isso que muitas pessoas com problemas nas faculdades mentais foram seres, às vezes, extremamente inteligentes lá atrás, mas que não souberam utilizar a sua inteligência. Não souberam utilizar a inteligência, danificar o corpo espiritual, e aí vem o corpo físico exatamente para poder consertar, corrigir as coisas. Tá? São Antônio ainda nos lembra que, desde quando a gente adquire essa racionalidade, ou desde quando nós entramos na era da razão, gente, o nosso livre-arbítrio é que vai nos auxiliando em todo este projeto de plantio e colheita. Eu vou colher aquilo que eu plantei. É o que a espiritualidade responde aqui. As suas qualidades e características, elas vão moldar o seu próximo corpo. A sua evolução é que vai proporcionar um corpo melhor para você. Imagina se Jesus viesse num corpo doente. Talvez ele teria dificuldades na sua missão. Tá? A gente só tem que entender, de novo, de onde parte? É do corpo? Não. Qualidade moral, qualidade intelectual, virtude, parte do espírito. É sempre do espírito. A matéria, ela é inerte. A matéria, ela não tem vida. O que dá vida para a matéria? É exatamente o corpo. O espírito. É ele que dá vida à matéria. Tá? Então, nesse ponto, o próprio Kardec fazendo o questionamento, depois ele traz a nota, né? Ele mesmo fazendo o questionamento, ele coloca para a espiritualidade. Então, posso concluir que essa diversidade de aptidões está exatamente relacionada com o estado de espírito? Sim, é o espírito que proporciona essa diversidade, não é o corpo. Inclusive moral. Inclusive moral por quê? Aí ele ainda cita como exemplo, né? Imagine, vocês acham o quê? Que foi um corpo que fez um São Vicente de Paula? Ou é o espírito que já vem trazendo de outras existências aquelas qualidades e características e ele jogou as características para aquele corpo que ele estava utilizando?
Se não fosse assim, de novo, São Vicente de Paula poderia ter sido um louco, ou qualquer outro louco poderia ser um Vicente de Paula, se nós deixássemos apenas e tão somente o organismo influenciar. Então, não é o organismo que dá a essas qualidades, mas é o espírito que repassa, que traz e que ajuda no desenvolvimento dos próprios órgãos, que são os instrumentos que nós temos para a manifestação da nossa inteligência e principalmente dessa nossa capacidade de crescer e evoluir. São Antônio, um ótimo exemplo. A irmã Dulce tinha problemas de saúde seríssimos. E ela não deixou o organismo influenciar. Pelo contrário, o espírito, ele exatamente se sobrepôs e fez muito. Não deixou o organismo limitar as ações espirituais. Agora tem gente que está com dor de cabeça. Ah, hoje eu não posso ir no centro. Ah, hoje eu não vou assistir aula. Hoje eu não vou na faculdade porque eu estou com uma dorzinha. Gente, o espírito precisa ser mais forte. Não nos esqueçamos disso. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês, pelo carinho. Não se esqueçam, aí às 19 horas fazemos essa corrente de oração em prol do nosso companheiro Paulo Henrique. Até o nosso próximo programa. Tenham todos uma excelente noite e que Jesus os abençoe sempre.